Isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 só ocorrerá com condições fiscais, dizem Lira e Pacheco. Foi publicado hoje, 29 de novembro, no portal Globo, uma matéria de Lauriberto Pompeu, afirmando que o senador Rodrigo Pacheco está colocando dificuldade em relação à aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. A redução do imposto, divulgada pelo ministro Fernando Haddad, deixou os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias de todo o país felizes, já que eles seriam diretamente beneficiados com a novidade. Porém, o posicionamento de Pacheco coloca em dúvida se realmente a mudança ocorrerá. Os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, respectivamente, indicaram que a proposta da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, anunciada pelo ministro Fernando Haddad na quarta, dia 27, não deve avançar em um futuro próximo pelo Congresso Nacional. Ambos se pronunciaram em apoio às medidas de corte de gastos e austeridade fiscal, mas criticaram possíveis mudanças na arrecadação com impostos. Abre aspas, não é pauta para agora e só poderá acontecer, fecha aspas. Se houver condições fiscais para isso, ou seja, se houver garantia de receitas que compensem a perda de arrecadação, afirmou Pacheco sobre a mudança no imposto de renda. A questão de isenção de imposto de renda, embora seja um desejo de todos, não é pauta para agora e só poderá acontecer se, e somente se, tivermos condições fiscais para isso. Se não tivermos, não vai acontecer. Mas essa é uma discussão para frente, que vai depender muito da capacidade do Brasil de crescer e gerar riqueza, sem aumento de impostos, continuou o presidente do Senado. Pacheco defendeu ainda que, em temas de política fiscal, é preciso afastar o medo da impopularidade que, segundo ele, ronda a política. Abre aspas. Nesse sentido, é importante que o Congresso apoie as medidas de controle, governança, conformidade e corte de gastos, ainda que não sejam muito simpáticas. Inclusive outras podem ser pensadas, pois esse pacote deve ser visto como o início de uma jornada de responsabilidade fiscal, fecha aspas, declarou. Por meio de suas redes sociais, Lira adotou o mesmo tom. Toda medida de corte de gastos que se faça necessária para o ajuste das contas públicas contará com todo esforço, celeridade e boa vontade da casa, disse ele, também nesta sexta. Abre aspas. Qualquer outra iniciativa governamental que implique em renúncia de receita será enfrentada apenas no ano que vem, e após análise cuidadosa e sobretudo realista de suas fontes de financiamento e efetivo impacto nas contas públicas, fecha aspas, completou, sem citar especificamente o imposto de renda. Integrantes do governo não enxergam uma afronta nas manifestações, mas um movimento para aplacar tensão no mercado. Colaboradores de Lula lembram que, desde a quarta, Pacheco e Lira se comprometeram a trabalhar pela aprovação das medidas. Relatam ainda que, na conversa dos dois com o presidente, ficou claro que o debate sobre o aumento da faixa de isenção do imposto de renda só ocorrerá no ano que vem, e com calma. Nem se debateu o mérito, já que há uma agenda para 2025. Na quinta-feira, dia 28, durante reunião com senadores, Haddad reafirmou que o aumento da faixa de isenção está condicionado à existência de fonte de receita. Há no governo até quem aposte que a nota de Pacheco tenha sido divulgada em consonância com a equipe econômica, uma vez que o próprio ministro da Fazenda tem falado em neutralidade ao detalhar a proposta. Em reunião em Alagoas com o governador Paulo Dantas, MDB, deputados federais e estaduais, o deputado federal Hugo Mota seguiu a mesma linha do que foi dito por Lira e Pacheco. Ele é o principal nome para assumir a presidência da Câmara dos Deputados em fevereiro. Mota reiterou a necessidade de condições fiscais para que seja feita a mudança no IR, que deverá ser discutida somente no ano que vem. Segundo ele, essa é uma posição que o Congresso vem tomando ao longo dos anos tanto para aprovação de reformas propostas pelo governo Lula ou anteriores. Nós devemos agora nos debruçar sobre os cortes, que é aquilo que tem que ser votado até dezembro para que consigamos cumprir o arcabouço fiscal que é tão importante para nós e para a economia, disse. Haddad detalhou na quinta o pacote do governo para a contenção de gastos públicos, estimando uma economia de quase 72 bilhões em 2025 e 2026. Uma das principais medidas é a limitação do ganho real do salário mínimo, que vai acompanhar as mesmas regras do arcabouço fiscal, cujo limite de despesas tem expansão real de 6% a 2,5% ao ano. Após semanas de expectativa pelo anúncio, no entanto, a proposta final acabou decepcionando o mercado financeiro, ao excluir medidas de maior impacto fiscal e por ter sido divulgada ao mesmo tempo de uma mudança no imposto de renda, que pode significar mais problemas para as contas públicas. Nessas medidas, o governo propôs elevar para até R$ 5.000 a faixa de isenção de imposto de renda, tendo como fonte de compensação a taxação de quem tem renda superior a R$ 50.000 mensais.
Como reação, o dólar chegou a superar pela primeira vez na história a barreira nominal de R$ 6. A isenção de R$ 5.000 e os agentes de saúde. Diante dos fatos publicados pelo portal Globo, além de outros veículos de comunicação, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias ficam na expectativa de que a isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000 se torne uma realidade. O fato é que o poder de compra das duas categorias está reduzido, mesmo com a aprovação da Emenda Constitucional 120/2022, que garantiu os 2 salários mínimos, depois de uma luta pelo piso nacional que nasceu em 2006. Queridos brasileiros, queridas brasileiras, boa noite. Nos últimos meses, trabalhamos intensamente para elaborar um conjunto de propostas que reafirmam nosso compromisso com um Brasil mais justo e eficiente. Este não é um esforço isolado do governo do presidente Lula, mas uma construção conjunta que busca garantir avanços econômicos e sociais duradouros. Hoje, temos sinais claros de que estamos no caminho certo. O Brasil não apenas recuperou o tempo e o espaço perdidos, mas voltou a ocupar seu lugar de destaque no mundo, entre as 10 maiores economias. Agora, crescemos de forma consistente com um PIB superior a 3% ao ano. O desemprego, que castigava nossa gente no período anterior, colocando milhões de famílias abaixo da linha de pobreza, hoje está entre os mais baixos da nossa história. Mais famílias estão voltando a ter renda e trabalho dignos. Garantimos reajustes reais para o salário mínimo e aumentamos a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários. Programas como Minha Casa Minha Vida e Farmácia Popular ganharam um novo impulso. E novos programas como o Pé de Meia, o Desenrola e o Acredita chegaram para combater a evasão escolar, ajudar as pessoas a recuperarem o crédito e apoiar quem quer empreender. O combate a privilégios e sonegação nos permitiu melhorar as contas públicas. Se no passado recente a falta de justiça tributária manteve privilégios para os mais ricos, sem avanços na redistribuição de renda, agora arrecadamos de forma mais justa e eficiente. Cumprimos a lei e corrigimos distorções. Foi assim com a tributação de fundos em paraísos fiscais e fundos exclusivos dos super ricos. Mas sabemos que persistem grandes desafios. Diante do cenário externo, com conflitos armados e guerras comerciais, precisamos cuidar ainda mais da nossa casa. É por isso que estamos adotando as medidas necessárias para proteger a nossa economia. Com isso, garantiremos estabilidade e eficiência. E asseguraremos que os avanços conquistados sejam protegidos e ampliados. Já devolvemos ao trabalhador e à trabalhadora o ganho real no salário mínimo. Esse direito, esquecido pelo governo anterior, retornou com o presidente Lula. E com as novas regras propostas, o salário mínimo continuará subindo acima da inflação, de forma sustentável e dentro da nova regra fiscal. Para garantir que as políticas públicas cheguem a quem realmente necessita, nós vamos aperfeiçoar os mecanismos de controle que foram desmontados no período anterior. Fraudes e distorções atrasam o atendimento a quem mais precisa. Para as aposentadorias militares, nós vamos promover mais igualdade, com a instituição de uma idade mínima para a reserva e a limitação de transferência de pensões, além de outros ajustes. São mudanças justas e necessárias. Para atender as famílias que mais precisam, o abono salarial será assegurado a quem ganha até R$ 2.640. Esse valor será corrigido pela inflação nos próximos anos e se tornará permanente quando corresponder a um salário mínimo e meio. As medidas também combatem privilégios incompatíveis com o princípio da igualdade. Vamos corrigir excessos e garantir que todos os agentes públicos estejam sujeitos ao teto constitucional. Juntos, com o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, aprimoramos as regras do orçamento. O montante global das emendas parlamentares crescerá abaixo do limite das regras fiscais. Além disso, 50% das emendas das comissões do Congresso passarão a ir obrigatoriamente para a saúde pública, reforçando o SUS. Essas medidas que mencionei vão gerar uma economia de 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos e consolidam o compromisso deste governo
com a sustentabilidade fiscal do país. Para garantir os resultados que esperamos, em caso de déficit primário, ficará proibida a criação, ampliação ou prorrogação de benefícios tributários. Combater a inflação, reduzir o custo da dívida pública e ter juros